Boa tarde, terceiro ano. Hoje, na nossa aula de português, iremos falar sobre os sinais de pontuação. Quais são esses sinais que vamos falar hoje? Sobre o ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Na nossa sala de aula, nas aulas passadas, quando estávamos na nossa sala, já falamos sobre esses sinais de pontuação. O ponto final, a gente usa para quê? Sempre para indicar o final de uma frase. Vou dar um exemplo aqui. Godofredo era um piolho muito cabeça. E assim, eu uso ponto final. Por que que eu uso ponto final? Porque eu estou finalizando essa frase. Ó, Godofredo era um piolho muito cabeça. Pronto, acabou a frase. Começo de frase sempre eu uso letra maiúscula. Não pode esquecer isso, tá? Deixa eu apagar aqui. E o ponto de interrogação? Aquele ponto de interrogação é esse aqui, ó. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação, que ó, interrogação, ele vai te interrogar, ele vai te fazer uma pergunta. Um exemplo. Você gosta de sorvete? Não tá te interrogando, não tá te fazendo uma pergunta? Então, eu sei que o ponto de interrogação eu vou usar todas as vezes que eu fazer uma pergunta, que eu estiver interrogando uma pessoa, certo? Agora, o ponto de exclamação. Exclamação é aquele ponto que indica sentimentos de admiração, de surpresa, de alegria, de dor. Eu vou dar um exemplo para você de uma frase usando alegria. Nossa, estou muito feliz. Ou de vou pôr de admiração. Admiração. Acho você linda. Ponto de exclamação. Que então eu vou usar o ponto de exclamação na frase quando eu fazer uma frase de admiração, de surpresa, de alegria, de dor. Eu também uso o ponto de exclamação em algumas frases quando eu falo, dou uma ordem. Por exemplo, vá fazer suas tarefas. Eu posso usar o ponto de exclamação ou ponto final, tá? Quando é uma ordem, eu também posso usar esse ponto de exclamação. Então, vocês já entenderam que o ponto final, sempre a gente... Ó, vou montar uma frase e não vou fazer pergunta, não vou fazer uma frase com admiração, surpresa, alegria. Eu vou só finalizar uma frase. Ou, por exemplo, igual eu dei um exemplo. Godofredo era um piolho muito cabeça, ponto final. Agora, o ponto de interrogação, aquele que te faz uma pergunta. Você gosta de sorvete? Você foi à aula hoje? Você está feliz? Porque sempre está fazendo uma pergunta. Agora, o ponto de exclamação é o ponto que ele é um ponto de... Como que fala? De sentimentos de admiração, de alegria, de dor, de felicidade, de... deixa eu ver outra aqui.
admiração, surpresa, alegria, dor, etc. E de ordem também, às vezes, tá? O ponto de exclamação pode ser usado. Então, grava isso. É só você lembrar. Interrogação é aquele ponto que te interroga, que faz uma pergunta. O ponto final é o ponto que finaliza as frases. O ponto de exclamação é aquele ponto que daquelas frases de sentimentos, de alegria, de dor, de surpresa. Nossa, que presente mais lindo! Nossa, hoje eu vi um urso bem grande. Ponto de exclamação, certo? Porque não tá tendo uma surpresa. Nossa, que lindo esse carro! Ponto de exclamação. Pergunta sempre vai estar te interrogando. Ponto final. Usa para finalizar as frases, certo? Qualquer dúvida, só pedir o papai ou a mamãe para me mandar uma mensagem que eu ajudo vocês, tá?